Bem, pessoal, quando a gente fala em poliedros, nós estamos falando em um sólido formado exclusivamente por polígonos. Polígonos, certo? Então, nós vamos ver aqui um exemplo de poliedro. Veja só. Tá aí, então, o cubo para vocês, beleza? Então, vejam só. Quando a gente trabalha com um poliedro, pessoal, esses poliedros, eles têm três elementos. Três elementos, tá? Então, primeiro, cada um dos polígonos que forma o poliedro, cada um desses polígonos que estão aqui, ó. Então, por exemplo, estou marcando um deles. Poderia marcar um outro qualquer, mas estou marcando esse aqui. Cada um dos polígonos que forma o poliedro, nós vamos dar o nome de face do poliedro. Então, isso aqui é uma face do poliedro. Então, este cubo ele tem 6 faces. Uma lateral direita, outra lateral esquerda, lá no fundo, aqui na frente, em cima e embaixo. São 6 faces, certo? Então, o número de faces aqui seria 6, certinho? Então, vejam só. Quando a gente vai encontrar duas faces consecutivas, nós temos aqui um segmento de reta, ó. E esse segmento de reta está aqui, é o que nós chamamos de aresta do sólido. Ah, professor, é o lado? Não, é a aresta. Mas o que é uma aresta? Como é que a gente pode explicar isso na prática? Na prática, a aresta é a quina onde você normalmente bate o cotovelo, certo? Aquela quina da mesa que você, aquela filha da mãe, quina da mesa que você normalmente bate o cotovelo, é ali que é a aresta do sólido. O encontro de duas faces consecutivas, certinho? E no encontro de três ou mais arestas, nós temos esses pontinhos aqui, ó, que são os vértices do poliedro. Vértices do poliedro. Certinho, pessoal? Então, quais são os três elementos que envolvem o poliedro? Então, elementos de um poliedro. Elementos: arestas, faces e vértices. Então, só para curiosidade, nós contamos as faces, que eram 6 faces para este sólido. Quantos vértices ele tem? Vamos contar? Em cima tem 1, 2, 3, 4. Embaixo tem mais 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 5 vértices. 5 vértices. E quantas arestas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo isso? Não, cuidado, muito cuidado. Tem somente, ó, 1, 2, 3, 4 aqui embaixo, 4 em cima e 4 que ligam as duas, certo? Então são 12 arestas. O que eu falei? Contei 8 vértices e escrevi 5. Então 12 arestas. Certinho, pessoal? Então tá aí. Então nós temos 12 arestas, 6 faces e 8 vértices. Tudo bem? Para este sólido, para este poliedro. Certo, pessoal? Então, os poliedros mais comuns, como nós já vimos, são os blocos retangulares, né, o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Esses são os poliedros mais comuns que vocês têm. Mas vocês vão ver nas tarefas de casa que nós podemos ter outros tipos de poliedros. Certinho, pessoal? Então, eu quero convidá-los agora a fazer o exercício 2 da página número 215.
Vamos fazer lá então? Então vamos lá. Exercício 2 da página 215 para a gente encerrar a aula de hoje. E daí vocês têm tarefa para fazer, né? Vamos lá. Complete o quadro com os números de faces, vértices e arestas dos poliedros representados. Então, primeiro, quantas faces esse tetraedro possui? Certo? Quantas faces ele possui? Olha lá. Uma face aqui, duas faces, três que é a base, quatro lá no fundo, certo? Então são quatro faces, pessoal. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Ah, professor, sempre igual a. Não, senhor. Não, senhor. Você vai ver no cubo daqui a pouco, já vai ser diferente. E o número de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Certo? Olha o cubo, ó. O cubo tem 6 faces. Por que 6? Lateral direita, lateral esquerda, no fundo, na frente, em cima e embaixo. São 6. Olha os vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então já é diferente. E o número de arestas? 4 em cima, 4 embaixo e 4 laterais. Então, portanto, são 12 arestas. Ok, pessoal? Belezinha. E o octaedro? Ele já deu o número de vértices e o número de arestas. Agora ele quer o número de faces. Quantas faces tem? Uma lá no fundo, outra aqui na frente, lado esquerdo, lado direito. Dá 4. Tem 4 em cima e tem 4 embaixo. Ah, professor, tem uma aqui no meio. No meio não conta. No meio está na parte interna do sólido. Não conta. Então é só a parte externa do sólido. Certo? Então, portanto, são 8 faces. Qual é a conclusão que nós chegamos? Ó, tetra, tetra, 4. Hexa, 6. Octa, 8. Então, observação, a classificação dos sólidos se dá, no caso sólidos, quando eu falo, são os poliedros, se dá pela quantidade de faces. Ok, gente? Então tá aí. Classificação dos sólidos, os poliedros, se dá pela quantidade de faces. Então o prefixo usado na face no poliedro é justamente referente ao número de faces. Ah, professor, então um poliedro que tem 5 faces é um pentaedro. Sim, um pentaedro. Pentaedro. Ele tem 5 faces. Ah, mas como é que seria a figura de um pentaedro? O pentaedro é uma pirâmide de base quadrangular, pessoal. Quer ver só? É muito comum vocês verem isso. A pirâmide do Louvre é assim, tá? Então vejam só, é uma pirâmide desse jeito aqui, ó. Essa figura é um pentaedro. Possui 5 faces. Pentaedro. Claro que nós classificamos como uma pirâmide com base quadrangular, vocês vão ver isso. Mas em termos de sólido, ele é um pentaedro. Ele tem 5 faces. Tem 4 laterais, né? E a base da pirâmide. Beleza, gente? Ok? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato nosso com a geometria, né? Eu espero também que vocês façam a tarefa proposta para vocês. Não é do livro,
eu fiz para vocês a tarefa, então vocês podem fazer no caderno e entregar para mim a foto, não precisa copiar no caderno, tá? Tenho apenas no caderno a tarefa, certo? Quem quiser imprimir para depois fazer, pode fazer que daí fica mais fácil. Mas se não, basta fazer no caderno e entregar para mim. Certinho, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês e nos vemos na aula de sexta-feira. Até mais!